Senhoras e senhores, boa noite a todos. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2019, realizada hoje, dia 12 de setembro. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Adail Marques de Oliveira. Presente. Álvaro Luiz de Aguiar Cariello. Francisco Napoleão Martins da Silva. Presente. Gabriel Penin Garcia. Presente. Joelson Guedes Veiga. Presente. José Nilton Pereira Pinto. Presente. Michel Soares Matos. Presente. Cíntia Aparecida Presente. Faria de Abril. Valadar Cardoso. Presente. Vantuil Marques Chapini. Presente. Virgínia Lúcia Freire de Almeida. Presente. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Ata em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondência recebida. Matéria. Moção número 030 de 2019. Assunto. Moção de aplausos ao Dr. Cristiano Mussi Ponciano. Autor. Vantuil Marques Chapim. Matéria será votada hoje. Indicação número 056 de 2019. Assunto. Colocação, pintura e placa sinalizando de 2 faixas azuis em frente ao comércio do senhor Paulier, Centro, 1º Distrito de Bom Jardim. Autor, Cíntia Aparecida Faria de Abreu. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, indicação número 057 de 2019. Assunto, viabilização de construção de um parque de uma academia em frente à igreja de Barra Alegre, 4º Distrito de Bom Jardim. Autor, Cíntia Aparecida Faria de Abreu. Matéria será encaminhada às comissões. Ofício número 55, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, considerando a necessidade de institucionalizar mecanismos de planejamento educacional participativo que garantam o diálogo como método e a democracia como fundamento, bem como deliberações de Conferência Nacional de Educação de 2010 e do Plano Nacional de Educação, se faz necessária a constituição do Fórum Municipal de Educação de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Dessa maneira, solicitamos a indicação de 2 representantes desta insígnia Casa Legislativa, titular e suplente, para tal fim, por meio de ofício até o dia 16 de nove de 2019. Atenciosamente, Graziele de Azevedo Beltrão de Jesus, secretário municipal de Educação. Ofício número 234, 2019. Ilustríssimo senhor Vantuil Marques Chapim, cumprimento cordialmente, venho por meio deste desculpar-me pelo atraso na reunião do dia 9 de nove de 2019, haja visto ter ocorrido o imprevisto na Secretaria Municipal de Saúde para atendimento de uma demanda judicial. Sendo assim, solicito que seja disponibilizada nova data para a realização da reunião, a fim de prestar os esclarecimentos necessários acerca do orçamento do Fundo Municipal de Saúde no exercício 2019. Aproveito a ensejo para renovar os votos de elevada estima e de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Spitz, secretário de Saúde. Ofício número 235 de 2019. Ilustríssimo senhor, venho através deste comunicar a Vossa Excelência que o relatório de avaliação das metas qualificativas de Santa Casa de Bom Jardim, Hospital Dr. Celso Hertal, do trimestre de abril, maio e junho, encontra-se disponível no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. Aproveito a ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Spitz, secretário municipal de saúde. Convite para a noite de autógrafos no dia 21 de setembro, sábado, 20 horas, no Galpão Cultural de Bom Jardim. Correspondências expedidas. Ofício 165, 2019, do presidente Vantuil Marques, faz solicitação do presidente Vantuil Marques Chapim ao excelentíssimo senhor Vicente Paulo Gonçalves Figueira, secretário municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Bom Jardim. Passaremos agora ao período destinado ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Francisco Napoleão. Boa noite, presidente, demais vereadores, demais presentes. Vocês, até hoje,
eu vou mudar um pouquinho a minha postura. Eu gosto de falar da minha mesa, mas hoje eu vou falar daqui da tribuna. Primeiro, essa casa fez um requerimento de minha autoria para a Prefeitura de Bom Jardim, pedindo que nos informassem qual a origem das lixeiras que estão sendo implementadas no município de Bom Jardim. Se elas foram adquiridas pela Prefeitura ou se foram doadas por alguém. A resposta seria muito simples. Se foi adquirida pela Prefeitura, pedi que me apresentasse a nota fiscal. Se foi doada, se foi alguma firma que emite nota fiscal, também caberia uma nota fiscal de doação, natureza da operação, doação. Foi isso que eu pedi. E pedi, na minha prerrogativa de vereador, de exercer a fiscalização no nosso município. A resposta seria muito simples, anexar a nota fiscal, acabou. Não. Recebemos o ofício do secretário de Meio Ambiente, e eu vou ter o prazer de ler. Venho, através deste, informar ao nobre vereador que esta secretaria, pressando pela ética e cautela, oficia o excelentíssimo que, em razão do pedido formulado pelo senhor vereador, dentro das suas prerrogativas constitucionais, a partir de agora, toda a distribuição dos contentores de lixo do projeto Cidade Limpa está suspensa. Ridículo você receber uma resposta dessa de um secretário de governo. Não foi isso que eu pedi. Com isso, o que ele está querendo fazer? Jogar esta casa e este vereador contra o povo. Vai dizer assim, olha, eu não posso mais liberar lixeira porque a Casa Legislativa proibiu. Então ele bota aqui no final, está suspensa até a definitiva decisão desta nobre casa. Essa casa não decidiu nada, nem vai decidir. A lixeira é uma prerrogativa do Poder Executivo. O que só nós estamos pedindo aqui, que eu pedi, é para informar qual a origem dessas lixeiras. Vereador, só para não corrigir Vossa Excelência, mas Vossa Excelência disse que é o secretário de governo, e na verdade é o secretário de Meio Ambiente. Ok. Só para ratificar aí. Ok, obrigado. Obrigado. É secretário de Meio Ambiente, que é um secretário do governo, em tese. Muito bem. Então, veja os senhores, quer jogar contra o povo de que as lixeiras foram proibidas por esta casa de ser implementada no município. É ridículo, é pífio a gente ter que ouvir isso. Segundo, eu gostaria de falar, na sessão anterior foi feita uma votação sobre a matéria enviada pelo Executivo, em que nós fizemos a votação. Eu, particularmente, argumentei por que eu votaria contra, e essa votação foi 9-1, 9 vereadores contra e 1 favorável. Muito bem. Postaram no WhatsApp. Eu, por exemplo, no WhatsApp, eu vejo as coisas, mas não boto nada naquilo ali. Primeiro, porque se as pessoas tivessem a coragem de afirmar aquilo que botaram ali, botava o nome. Bota lá, botar. O que fizeram? Botaram. Caiu até o negócio aqui, desculpem. Botaram no WhatsApp que 9 vereadores nominaram, deram o nome de cada um, votaram contra aquele projeto. E só um voto favorável. Dizendo com isso que nós, 9 vereadores, estamos contra as benesses que o Poder Executivo deve estabelecer para os ruralistas. Essa foi a conotação de que o autor que botou no WhatsApp quer jogar os 9 vereadores que votaram contra os ruralistas, que é totalmente improcedente. Se for o caso, chama todos os ruralistas aqui
e vamos falar tete a tete para eles. Porque eu reafirmo, tudo aquilo que os ruralistas precisam, o executivo tem a prerrogativa e a autoridade para fazer. Não jogar os 9 vereadores que votaram contra os ruralistas. Quer dizer, a conotação que se dá é o seguinte: são 9 bandidos lá e um mocinho. Essa é a conotação que dá. Então, jamais eu podia ficar calado aqui, falo em meu nome, mas, na verdade, foram 9 que foram atingidos, querendo jogar esses 9 vereadores contra os ruralistas de Bom Jardim. É esse o recado, muito obrigado, boa noite. Com a palavra, a vereadora Virgínia. Boa noite à mesa, meus pares e a todos presentes. Como eu também recebi, todos nós, cada um recebeu um ofício da Secretaria de Meio Ambiente, assinado pelo secretário Marcos de Assis, eu me sinto no direito também, pegando um gancho aqui, que eu acho que está beirando ao ridículo esse ofício. Porque, sinceramente, o cara, ainda bem que meu lado cigano lá atrás, quando eu pedi lixeiras aqui para a porta do hospital e para a minha rua, eu disse que não precisaria ser essas lixeiras caríssimas. Não sei se vocês estão lembrados. Poderia ser das mais baratas. Está aí a minha justificativa. Por que o cara parou o projeto? Alguma coisa de errado tem. Ele não ia parar o projeto e jogar a culpa aqui no vereador Napoleão, que só pediu informação. Então, tudo que eu peço de informação aqui, vai parar tudo aqui em Bom Jardim. Eu já vou ter que pedir outras informações aqui, talvez semana que vem. Já falei aqui sobre o 2º pavimento do posto de saúde. Muito está me preocupando. Porque acabei de ler no jornal, eu não sei, eu penso que as autoridades do município, penso que a gente não lê o jornal, apesar de ser um péssimo jornal, hoje cedo peguei aqui e levei para casa. Li que quem está fazendo a obra, o trecho da estrada entre o Carmo e Cantagalo, é a mesma obra, a mesma empresa que estava fazendo o posto de saúde e vai continuar a fazer. Eu soube aqui na rua hoje que teve licitação para a parte de cima. Mas se vocês leem o jornal aí que está em cima, está falando que não, que é continuação da obra. E essa continuação, ainda bem, está me deixando de cabelo em pé, porque já soube aqui na rua, porque vocês sabem, cidade pequena, o que não fica nada lá dentro, vem para a rua. Que a obra de cima vai ser o dobro do valor que foi a parte de baixo. E isso me preocupa muito, mas muito mesmo. Deixar aqui registrado, mais uma vez, já falei sobre essa obra que vai continuar lá. Mais para frente, eu tenho certeza que vou mostrar para vocês a verdade. Porque nada que eu falo aqui, veio assim para mim ao vento. Eu falo porque pessoas concursadas que estão lá dentro estão muito preocupadas com o nosso município. Por enquanto é só, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Michel. Boa noite, presidente, a mesa, meus pares, público presente. Presidente, eu vou aproveitar, vou falar aqui, aproveitar o gancho, falar sobre o vídeo que foi gravado aqui na Câmara, falando que dos 9 vereadores que votaram contra o projeto de lei, onde diziam que ia ser benefício para os nossos produtores rurais. Sou completamente a favor de benefício de produtores rurais, porque eles alavancam o nosso município, não só o nosso município, como o nosso país, mas que venha uma lei que seja justa para todos. Não uma lei que a gente sabe muito bem que ia ser usada para ser politicagem, entendeu? E para favorecer alguns. Então, se quiser que a gente passe uma lei dessa, que sejam todos os produtores rurais sejam beneficiados. É simples. Não uma lei covarde que a gente sabe que ia ser usado para politicagem, para atender um ou outro de quem fosse indicado, né? Então, esse é o meu recado. E a respeito de quem filmou e de quem colocou isso na rede social, a pessoa tem que ter pelo menos coragem de falar, eu estou botando, entendeu? Eu estou botando. Porque quando eu faço meus vídeos e coloco na rede social, eu estou botando minha cara.
Eu não tenho medo de nada, não. Entendeu? Eu só tenho medo de Deus. Não tenho medo do homem, não. Então, eu achei isso de tremenda... Para não falar outra coisa, vamos falar de deselegância de quem fez. Entende? Inclusive, depois vieram me procurar, dizendo que não foi essa a intenção do vídeo, era só mostrar que a lei não passou. Pelo amor de Deus, gente. Aí, aqui deu algum idiota, né? Fizeram o vídeo justamente para denegrir a imagem de quem está aqui lutando pelo povo. E se um tem direito, todos também têm. E quer saber de uma verdade? Quer saber de uma verdade aqui no município? Não dão nem conta das estradas vicinais que nós temos. Ainda estão querendo fazer serviço particular ainda. Não conseguem botar 4 manilhas. Tem um lugar em Banquete, precisa de 4 manilhas, porque uma curva fica toda esburacada e entope o bueiro. Precisa de 4 manilhas. Não consegue colocar, ainda querendo fazer esse projeto de lei aí. Manda uma coisa justa para cá que a gente vota. Obrigado, boa noite. Não havendo mais vereadores a falar no pequeno expediente e havendo matéria a ser discutida e votada na presente sessão, solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Adail Marques de Oliveira. Presente. Álvaro Luiz Gegar Cariello. Francisco Napoleão Martins da Silva. Presente. Gabriel Penin Garcia. Presente. Joelso Guedes Veiga. Presente. José Nilton Pereira Pedro. Presente. Michel Soares Matos. Presente. Cíntia Aparecida Presente. Faria de Abril. Valadar Cardoso. Presente. Vantuil Marques Chapini. Presente. Virgínia Lúcia Freire de Almeida. Presente. Havendo número legal, passaremos à ordem do dia sobre a mesa. Matéria. Moção número 030 de 2019. Assunto: moção de aplauso ao Dr. Cristiano Mussi Ponciano. Autor: vereador Vantuil Marques Chiappini. Coloco a matéria em discussão. Bem, senhores, eu tenho que falar alguma coisa, até porque a autoria da matéria é minha, então eu quero falar para vocês o seguinte. O Dr. Cristiano atua na Defensoria Pública do nosso município, na nossa comarca, desde 2011. Entendo até que a homenagem é tardia, mas ela chegou. É uma pessoa totalmente dedicada, apesar das limitações de uma defensoria pública, por óbvio não atende a todos da maneira que alguns desejam, né? Enfim, é porque as necessidades são infinitas e as possibilidades não, as possibilidades são finitas. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores na aprovação dessa moção e também, com essa moção, eu a estendo a todos os estagiários e residentes que pela Defensoria passaram e que lá estão. Porque nós sabemos que o trabalho não é simples, é um trabalho árduo. E, por essa razão, eu peço o apoio dos colegas vereadores. Matéria continua em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Passaremos agora ao período destinado às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Francisco Napoleão. Eu queria reafirmar o que eu disse na sessão anterior, e pegando inclusive o gancho na fala do nosso colega Michel, dizer o seguinte: nós não precisamos de nenhuma nova legislação para atender às necessidades dos nossos produtores rurais. Tudo que o produtor rural precisa, o Poder Executivo tem a prerrogativa e autoridade para atendê-los. Então, não precisa, o que eu voltei a falar aqui, o Brasil não precisa criar lei em cima de lei, precisa cumprir as leis que estão vigentes no país. Esse é o recado, obrigado, boa noite. Com a palavra, a vereadora Virgínia. Em relação ao que espalharam pelo Facebook, em relação àquele documento que veio aqui para casa, não era para criar o conselho dos produtores, o Conselho Municipal de Produtores Rurais, porque esse conselho já existe há muito tempo. E todos nós que estávamos ali na sala, na reunião, achamos por bem votar contra, porque tinha muita coisa errada, que ia beneficiar os grandes produtores, que já não precisa nem ser aprovado aqui, porque
sem lei, já beneficia pessoas que a gente sabe que máquina está no terreno particular, não sei de quem, que não sei o quê. Isso a gente ouve todos os dias pela rua. Né? Agora, mais material de obras também, pedra brita. Aí agora eu sei por que gasta tanto dinheiro com pedra brita. E eu quero acreditar também que não foi o representante que estava aqui, ele estava filmando sim, que eu estava falando aqui, ele estava filmando. Mas eu quero acreditar que não foi ele que escreveu, que colocou lá os nossos nomes e jogou na internet. Eu quero acreditar, senão vou deixar aqui registrado. É uma decepção muito grande para mim. Se foi ele mesmo que fez. Eu acredito que não foi ele. Tem 99,9% que não foi a pessoa que estava aqui. Porque senão ele não ia ficar aqui depois conversando, pedindo para mandar outro direitinho, porque a redação está toda errada, e que ele ia pedir para fazer outra redação, concordou. Nós ficamos aqui, não foi, vereadora? Conversando com ele, e mais alguém, o advogado. Eu acho que não partiu dele. Ele pode ter jogado lá no conselho, no grupo. Mas alguém pegou aquilo de maldade para jogar isso na rua. Eu queria também deixar aqui a minha preocupação. Olha, outra coisa que eu queria falar. Hoje eu recebi, posso até depois mandar para vocês, a minha amiga lá em Friburgo, ela me perguntou assim, Virgínia, mandou um zap. A saúde em Bom Jardim está tão ruim. Eu falei, tão ruim? Não sei, mas em todos os lugares não está boa. Ela alguém pediu a ela, não sei como se chegou até ela, que eu vou perguntar à noite. Ela mandou para mim uma foto de um pedido de uma médica aqui de Bom Jardim, com encaminhamento de uma criança. E as pessoas, não sei quantas pessoas, estão pedindo ajuda financeira para pagar uma consulta, para encaminhar para uma, deve ser neuropediatra, lembrei o nome. Mas, gente, será que isso não é obrigação? Será não, que eu sei que é obrigação aqui do município de Bom Jardim? Isso pega muito mal para o nosso município. Já pensou? Tem que fazer vaquinha para pagar uma consulta para uma criança? Eu acho que criança é prioridade nesse município. Criança e idoso é prioridade no nosso município. Então, eu acho que tem que abrir os olhos dessas autoridades nossas, sim, aqui em Bom Jardim. Gostaria de registrar aqui também que ontem eu me senti como esse pessoal que mora onde está faltando água todos os dias. Eu fico pensando o que essa gente está passando. Eu estou morando aqui atrás da Igreja Católica, fiquei sem água o dia todo. A água só chegou às 11h30 da noite. Então, eu sei que a culpa... Vou colocar a culpa na cidade. Nós estamos passando por uma seca muito grande, que está queimadas aí hoje, ontem, né? Isso aí prejudica e, infelizmente, a situação está ficando caótica. Se a gente não começar a pensar no nosso meio ambiente, não sei como vai ser essa geração do meu netinho que estava ali na porta, do filho do Gabriel, como eles vão viver nesse mundo. Também gostaria de deixar aqui registrado que esse mês nós comemoramos Setembro Amarelo. Cada mês é uma cor, né, gente? E terça-feira foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Às vezes as pessoas têm uma depressão e falam assim, isso é coisa de doido, não vou tratar, isso é palhaçada, isso não existe. Existe sim. E hoje eu li uma reportagem dizendo que o suicida, o dia que ele vai tentar o suicídio, é o dia que ele está mais alegre da vida dele. Porque esses dias agora aqui no município vizinho, uma moça suicidou-se e ela levantou, conversou com todo mundo, riu, brincou, falou que ia fazer uma viagem e realmente ela fez a viagem. Então, quando vocês estiverem com alguém que esteja passando por esse momento de depressão, todos nós, né? Que demos um abraço, pelo menos, o ouvido para escutar, porque isso é muito sério. E eu vi também a reportagem que isso acontece mais com a classe mais pobre, negra e com a idade de 25 a 40 anos. Mulheres. É muito triste. Gostaria também de deixar registrado aqui, sempre vou, quando eu sei o que está acontecendo, e que aconteceu, vou deixar os parabéns aqui também mais uma vez para a Polícia Militar, que ontem
eles participaram de 2 ações aqui no município, logrando êxito. Primeiro, não sei se foi no Alto ou São José, prendeu o cara com drogas, pino de cocaína, maconha. E depois, que tudo indicava que seria um assalto ao posto de gasolina em Banquete, a polícia chegou por acaso, não sei se você soube disso, a polícia chegou por acaso, o cara estava numa moto, saiu, quando viu a polícia, saiu doido, a polícia perseguiu, mas indo na direção de Friburgo, ele se jogou no barranco e deixou a moto. A moto tem a placa adulterada, toda errada, com certeza era uma tentativa de assalto ao posto de gasolina em Banquete. Então, deixar aqui, assim, meus parabéns para a Polícia Militar. Boa noite e obrigado. Com a palavra, o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, todos presentes aí. Eu estou vendo todo mundo falar sobre esse assunto relacionado a essa crítica que rolou nas redes sociais. E eu quero dizer para quem filmou que eu sou um dos 9 que votou contra, com todo prazer, não tem que esconder isso de ninguém, nem estou chateado com quem divulgou, porque votaria contra de novo. Eu acho que um projeto que chega aqui dizendo que tem que disseminar manilhas, cascalho, bica corrida e máquina em geral ao sabor do freguês, dentro de propriedade particular, isso tem que ser votado contra, mas é óbvio, não tem nem que ninguém nem tem que ter vergonha de falar que votou contra. Você aí que sabe que está circulando isso na internet, eu sou um dos vereadores que votou contra e votaria de novo. Sou filho de produtor rural, na minha região é rural, ando pelo município, conheço as necessidades da zona rural. Isso não tem nada a ver com esse projeto que foi votado aqui. O Conselho Municipal de Agricultura já existe há muito tempo, há muitos anos. Então, diferente do que está sendo ventilado na matéria aí que está correndo na internet, é uma mentira. Conselho Municipal de Agricultura já existe há muito tempo. Essa lei que veio para cá não tem nada a ver com isso. Essa lei que veio para cá, na verdade, ao que tudo indica, eu quero acreditar que por um deslize lá, talvez, do setor que encaminhou esse projeto para cá, veio, na verdade, para tentar legalizar uma prática que não tem como legalizar. Não existe possibilidade de você sair por aí pegando manilhamento, equipamento público, que foi comprado com dinheiro, o imposto de toda a coletividade que paga imposto, enfiar dentro daquela ou dessa propriedade particular, seja de quem for. Isso é um absurdo e tem que ser votado contra. A Câmara está de parabéns, sim. Não está errada, não. Votou contra e precisava votar mesmo. Aquele produtor que vier aqui e tiver com alguma dificuldade, pode sentar comigo aqui, vamos tomar um café, vou mostrar o projeto. Eu duvido que alguém, em sã consciência, vai aprovar aquilo que está escrito ali naquele papel. Nós estamos aqui como fiscal. Nós não podemos ser complacente com uma situação que ia gerar uma incerteza até. Suponhamos que o projeto fosse aprovado. Quem seria o produtor rural que ia ganhar todo o manilhamento para a sua propriedade? Quem ia escolher esse sujeito? É justo isso? Se o produtor rural lá, de repente, da região, sei lá, de Águas Claras, ganhou, o da Venda Azul vai ganhar? Como é que é o critério disso? Como é que ficaria o rapaz lá de Laranjal de Cima também, que está pedindo e que não consegue? Antes disso, nós precisamos, primeiro, garantir que todo o setor rural seja mantido. E aí, antes de querer beneficiar da porteira para dentro, com manilha, com esse tipo de coisa, vamos fazer o trivial, que é a via vicinal. A via vicinal ela passa cortando todas as propriedades rurais. Ali vai atender a coletividade de produtores rurais. Aí, ok. Isso não está nada impedido aqui. Isso, aliás, tem que ser feito, é dever do município fazer. Isso já é legal, isso já é a prática, já é o comum. Tem que atender a coletividade de produtores rurais, lá no sentido coletivo. Agora, o que veio aqui, o projeto que foi rechaçado, lá no artigo, se eu não me engano, no 13, estava dizendo que nós íamos aprovar a colocação de material dentro da propriedade privada. Quem é que ia conseguir ter dinheiro para isso tudo, para bancar o público e o privado? Não existe essa possibilidade. Isso aí é uma coisa ridícula. Pode, então, falar sim, que eu votei contra, que eu não me importo nem um pouco com isso. Voto de novo. Se chegar igual aqui um projeto porco é o nome do projeto, eu voto contra. E digo mais, não tenho nenhum sentimento de ficar com a cabeça baixa porque estão falando isso aquilo na internet. Eu tenho a minha, apesar de pouco tempo na política, eu tenho algumas realizações que a gente já conseguiu e tenho certeza que esse tipo de comentário aí não abala não, ele só vem mesmo a
a ser encarado como algo que quem está incomodando, às vezes, é apedrejado, né? Eu tenho aí, emendas parlamentares que consegui para o município, consegui emenda que comprou 2 gols, junto ao senador, ex-senador Lindbergh na época, está atendendo o povo, está levando paciente para o Rio de Janeiro, comprou equipamento para os postos de saúde, emenda conseguimos junto ao deputado federal Glauber, comprou vários veículos para levar o povo para o Rio de Janeiro. No primeiro mandato, né, vereador Valadares, conseguimos aquela torre para São José, que era uma promessa antiga que nunca ninguém fez, eu e Vossa Excelência e o governo na época corremos atrás, está lá atendendo a população. Emenda para as creches, está lá, a creche sendo feita lá no alto está parada, mas não é problema meu nem do deputado, é problema do setor de projeto da prefeitura e do governo federal que não estão conseguindo se entender para tirar a coisa do papel, mas foi emenda que nós conseguimos. Tem uma de 1 milhão, que está à disposição do distrito de São José também para fazer uma creche, está lá empenhada, foi ação nossa junto ao deputado federal Glauber. E outras mais ações aí, a estação do Alto de São José que estava caindo, eu e o colega vereador Valadares fomos várias vezes no Rio e conseguimos estar lá. A estação do Alto conseguiu resolver o problema, não está mais com risco de cair. Na época conseguimos também a reforma da escola lá para Venda Azul, do governo passado, foi uma indicação minha, foi atendida na época pelo governo Paulo Barros. Criamos aqui a lei importante, que é a lei da água limpa, né? Vamos falar assim, a água limpa. É uma lei que determina agora a Secretaria de Saúde fiscalizar a água da SEDAI, e não só acreditar mais nos laudos que vêm da própria SEDAI, foi de autoria minha. Lei, e aprovada aqui por todos os colegas. Lei que proíbe também o fechamento de escolas sem ouvir a comunidade, né? E melhorias nas estradas, coisa que a gente vem lutando direto aqui. Então, a gente tem história já no município, apesar de pouco tempo na política, a gente tem uma história que a gente vai construindo, lutando. Hoje mesmo passei quase que o dia todo fazendo contato com o Rio, pedindo aos deputados, pedindo aos senadores para encaminhar mais emenda para Bom Jardim. Vou descer ao Rio, vou fazer reunião, vou pedir, peço sim, e é dever nosso pedir. Agora, aqueles que querem, com conversinha fiada de internet, denegrir a nossa imagem, eu digo que não vai conseguir. Porque quem quiser, repito, pode vir aqui nessa casa, que é transparente. Vou pegar o projeto e vou mostrar. O projeto é fora de razoabilidade. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Zé Nilton. Senhor presidente, eu peço condescendência de Vossa Excelência, caso eu ultrapasse meu tempo regulamentar, mas eu farei em razão da quantidade de vezes que não uso a tribuna. Então, abro mão de outros momentos, em alguns talvez pode ser que eu ultrapasse, não é o meu desejo. Queria cumprimentar a todos, vereador Milton Benvenuti, Romildo, que foi secretário municipal, todos que estão presentes nessa casa hoje, agradecer a presença de todos. Senhor presidente, eu queria começar fazendo uma observação, cumprimentando toda a comunidade evangélica de Bom Jardim. Porque eu não sei se Vossa Excelência observou, mas no dia 7 de setembro, o chefe do Executivo, ao cumprimentar as autoridades, cumprimentou a população de Bom Jardim através do nosso pároco, Frei Getúlio. E o nosso Estado, o Estado brasileiro, é laico, não temos uma religião oficial. Então, acho que faltou ali ao chefe de cerimônias uma citação à comunidade evangélica de nossa cidade, que é imensa, imensa. Então, devemos nós também aqui cumprimentar e prestar nossas reverências. Eu vou também comentar os assuntos da pauta do dia aqui. E com relação ao ofício que recebemos da Secretaria de Meio Ambiente, eu vou ressaltar apenas um ponto, onde o secretário comunica que suspende o serviço que está sendo realizado em razão do ofício que pede informações. Quer dizer que se nós pedirmos uma informação sobre os exames da Secretaria de Saúde, vai parar de fazer os exames? Não. Ele continua prestando serviço, no caso, continuaria instalando os contentores de lixo e presta a informação que foi solicitada, é só isso. O vereador está nas suas prerrogativas de pedir informação. Aliás, queria ressaltar que estou nessa casa desde 2005, eu nunca vi tanto pedido de informação. Eu nunca vi tanto requerimento. E pode fazer as contas, que a maioria dos requerimentos que estão aí não é da chamada dita oposição. Não é. É uma quantidade absurda de requerimento. E é preciso que a população saiba que toda vez que o vereador
pede um requerimento de informações, é porque alguma coisa está mal esclarecida. E é preciso que se esclareça e se pede o documento. Agora, não é plausível que se suspenda um serviço que está sendo objeto de um pedido de informações. Somente isso, mais nada. E ainda tem uma segunda pérola no ofício, que vai ficar suspenso até decisão dessa casa. Ué, mas que decisão, mano? A Câmara não. A Câmara vota projeto de leis, aprova ou não. Quem executa é o Executivo, por isso que chama Executivo. A Câmara não tem que decidir se vai botar contentor, se não vai. A Câmara pediu uma informação. Se viesse um projeto de lei para cá, pedindo a nossa autorização para colocar lixeira na rua, seria inútil, porque isso já é obrigação do Poder Executivo. Então, tem hora, presidente, tem hora que eu tenho a impressão de que o governo brinca com essa casa, desrespeita essa casa aqui, faz pegadinha, bota casca de banana para a gente cair. Esses dois exemplos são maravilhosos aí, maravilhosos. Quer dizer, aí você joga a população contra a Câmara, dizendo, olha, parou de botar as lixeiras na cidade, porque a Câmara está perguntando de onde vem a lixeira. Ué, não dá para entender, meu, com todo respeito aos secretários, mas tem hora que não dá para entender. Outro ponto, senhor presidente. Há poucos dias atrás, nós votamos nessa casa aqui um projeto de lei, que eu ainda brinquei, falei, realmente o governo está de pires na mão. O governo mandou um projeto de lei para cá, citado já pelo vereador Valadar aqui, pedindo autorização dessa casa para contratar um empréstimo em 60 parcelas, se não me engano, para comprar um trator, para atender os produtores rurais. E o que essa casa fez? Claro, votou a favor, autorizou o empréstimo. E ressalte que o empréstimo desse ultrapassa a gestão atual. Mas a dívida é do município. Tudo bem, não vamos discutir isso. Quem vier depois vai ter que pagar. Certo? Mas aí vem o projeto de lei, e o que é pior é que se pensa ainda que as coisas que acontecem lá no Castelo não saem de lá, no Pentágono Bonjardinense. Quando o projeto de lei está em elaboração lá, já estão na rua assim, Zé Nilton, estão fazendo um projeto de lei lá, que é para facilitar a próxima eleição. Estão fazendo um projeto de lei lá, que é para ajudar fulano, ajudar Beltrano, para eleger não sei quem, para facilitar, para uso eleitoreiro. Para uso eleitoreiro. E aí, já foi bem explicado aqui, bem explanado aqui, que é para doação de materiais nas propriedades particulares. Toda eleição, meus amigos bonjardinenses, toda eleição se tenta caçar candidatura nessa terra, alegando que o município, que o prefeito, seja lá quem for, está fazendo algum serviço numa propriedade particular. E agora me manda um projeto de lei para a gente legalizar uma ilegalidade. Realmente não dá para entender. Agora, presidente, uma outra observação interessante, concordo com o que foi dito aqui, também estou nem um pouco preocupado com o que está circulando na internet, colocando os 9 vereadores aqui, tentando colocar os 9 vereadores contra a população rural. Como se nós não tivéssemos uma história, todos nós, se todos nós não fôssemos conhecidos. Mas tem um detalhe interessante. Toda semana, nós votamos aqui favoravelmente a projetos do Executivo. Não é verdade? Mas eu não vi uma única vez sair uma notícia na internet. Olha a população de Bom Jardim, olha internautas. A Câmara votou a favor desse projeto de lei que beneficia a cidade. Nunca vi, secretário Romildo, nunca vi. Agora, vota-se contra interesse do Castelo, 5 minutos depois está na internet. Estão pensando que a gente é idiota?
Eu não consigo entender que seja inocência isso. Será de onde que vem? Será de onde que vem isso? Ah, não sei. Acabou de votar aqui, já pipoca na internet aí. Eu fico realmente estarrecido com certas coisas. Eu, quando falei aqui da quantidade de projetos que nós votamos a favor, eu queria citar um, que eu, por questão de coerência, até hoje não votei contra nenhum, mas eu acho importante citar aqui. Eu fui líder de governo nessa casa 12 anos. O prefeito atual tentou várias vezes arranjar um líder de governo para botar aqui, ninguém quis. Mas é importante, para que se converse antes de trazer o projeto de lei. Não conseguiu ninguém. Mas eu queria dizer que durante os 12 anos que eu estive aqui nessa casa como líder de governo, que não é fácil, não. Eu, muitas vezes, defendi aqui projeto de lei do Executivo para a criação de cargo comissionado. E eu usava o seguinte argumento: é o prefeito que sabe a quantidade de cargos que ele precisa para governar. E eu continuo usando o mesmo argumento e votando favoravelmente a todos. Agora, só observo que eu acho que nunca se criou tanto. Nunca se criou tanto cargo comissionado, que eu me lembre, não. Por fim, senhor presidente, não sei se meu tempo já se exauriu, eu fazer apenas uma última observação que serve para a maioria de nós nessa casa. O que eu tenho ouvido nas ruas da população é o seguinte: vereador, a Câmara não vai fazer nada, não? A Câmara não vai falar nada sobre isso, não? Vocês estão calados demais. É isso o que eu tenho ouvido. Então, por hora é só. Muito obrigado aí pela condescendência, Vossa Excelência, e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Michel. Boa noite novamente a todos. Dou uma boa noite para o ex-secretário Décio, que está aqui presente. Eu voltei à tribuna, eu achava que não era o momento de eu tocar nesse assunto, mas eu não podia ficar calado, porque eu falo o que eu penso, é uma característica minha, e eu queria falar da viagem que eu fiz a Brasília com o deputado estadual Gustavo Tutuca, onde conseguimos uma emenda parlamentar com o deputado federal Márcio Labre, que se comprometeu a nos contemplar com uma emenda parlamentar para a tão sonhada creche em Banquete, que foi um projeto. Eu tinha 13, 14 anos de idade quando falaram nesse projeto pela primeira vez e que nunca saiu do papel. Bom, fui conversar com o executivo a respeito desse projeto e ele me disse que não haveria possibilidade de adquirir um terreno para a tão sonhada creche, que ia beneficiar não só as mães de Banquete, mas em torno, né? Ia beneficiar as mães ali, beneficiar a população. Bom, para quem lembra, em 2016, na eleição, ele subiu no palanque e prometeu uma creche em Banquete. Isso foi promessa de governo do excelentíssimo prefeito. E hoje ele alega que não tem verba, que não é possível a construção da creche, porque ele não tem como adquirir o terreno. Mas o engraçado é que gastar milhão com jornal tem 500 mil de brita corrida, onde não é brita corrida, é pó de pedra, e é fácil de provar, tem, entende? A gente fica triste, porque eu vou ser sincero para os senhores, foi um sacrifício para mim ir a Brasília, porque eu não me dou com altura, não gosto de avião, e eu tive que ir, porque nem promessa minha isso foi, mas eu
a única coisa que eu falei sobre isso na época da eleição foi que eu ia lutar por isso, e eu consegui. O problema, agora eu não sei se realmente o problema é financeiro, ou se o problema é político. Porque sabemos que tem gente que não sai de lá do gabinete do prefeito, né? Mas eu prefiro acreditar que o problema é financeiro. Então, eu levei essa demanda do terreno para o deputado Gustavo Tutuca, onde ele está tentando viabilizar de alguma forma uma emenda para a gente conseguir adquirir o terreno para fazer a tão sonhada creche. Então, eu queria deixar claro para o povo banquetense até onde eu pude ir, eu estou indo, não vou deixar de lutar, vou continuar lutando para que esse projeto aconteça. Gostaria também de falar, senhor presidente, da creche do Alto de São José. Me perguntaram muito sobre a creche do Alto de São José. Pelo que eu tive sabendo que chegou aos meus ouvidos, o prefeito deveria ter ido, o executivo deveria ter ido a Brasília assinar um documento para retomada das obras da creche do Alto de São José. Ele comprou a passagem tudo, mas não foi. É o que eu fiquei sabendo. Não sei se é verdade. E acabou que não assinou o documento com que voltasse a construção da creche do Alto, que também é uma demanda muito necessária. Então, povo jardinense, a gente pede agora que todo mundo se una para que esses projetos saiam do papel e a gente consiga, enfim, resolver esse problema, independente de eleição, independente de ser lado A, de ser lado B, de ser oposição, de ser situação. O que está em jogo é o bem-estar da população, e não ideal político, acredito nesse momento. Porque se foi uma promessa dele a construção, meio caminho andado já tem a emenda para a construção, né? Agora, eu não entendo porque não adquiriu o terreno se realmente o problema é financeiro. Mas se o problema é financeiro, tem que vir essa economia do jornal e de outras coisas a mais. Estou esperando os requerimentos de informação que fiz, que eu quero saber como é que está o preço dos exames, entendeu? Essas coisas todas. Ponto. Agora, voltando a falar do problema da lei, vereador Zé Nilton, na lei estava dizendo, entre outros, através de decreto oficial lá do prefeito. Ou seja, se for interessante eu que tenho uma propriedade rural e quiser fazer uma casa na minha propriedade rural, por um decreto poderia ter sido resolvido o problema. Sabe o que acontece, vereador Zé Nilton? Isso é uma piada. Isso é uma piada. Está agora começando a sair um monte de obra aí na cidade que a gente está vendo. Só que o povo tem que ficar ligado que é obra eleitoreira. Por que não fez antes? Só agora que tem dinheiro? Sendo que ano passado recebemos inúmeras verbas de emenda parlamentar? Só agora que tem o dinheiro? Então está na hora do povo começar a acordar que o jogo de 2020 já começou. O famoso joguinho de xadrez já começou, tá? Então, população, fique esperta com isso. Tá ok? Chega de ser passado para trás por essa turma aí. Obrigado, boa noite. Senhores, a verdade é uma só. Esta casa nunca conspirou contra quem quer que seja. São pessoas sérias, preocupadas com o bem-estar do munícipe e nunca conspirou. Tanto assim que matérias que podem ser aprovadas são aprovadas. Matérias que devem ser discutidas são discutidas. Alguns votam contra, alguns votam a favor, segundo as suas convicções. Eu vou dar uma sugestão a vossas excelências. O maior interessado, pelo que eu pude ver, a primeira manifestação que tivemos foi do Conselho. Vamos convidar o Conselho para vir aqui. Se vossas excelências concordarem, vamos chamar o Conselho para vir aqui.
A nossa sala de reunião está aberta à comunidade, à população. Façamos isso. Eu acho que o momento de esclarecimento, de prestar esclarecimento é esse. Não é por intermédio do Facebook, não é intermédio das redes. E eu quero dizer que eu estarei junto para que a gente, muito embora digam lá, não, mas o presidente não vota. Isso não nos exime de responsabilidade. A casa vota, a casa decidiu. E por falar na casa, realmente, vereador Zé Nilton e vereador Napoleão, dizer que está suspensa até a colocação das lixeiras está suspensa até definitiva decisão desta nobre casa, eu confesso que eu não entendi. Eu não entendi o que quis dizer, mas respeito, afinal de contas, exerce uma função política, ele é um secretário de governo, eu vou respeitar, mas confesso que não é por aí. O caminho não é esse. Concordo com Vossa Excelência, vereador Zé Nilton, quando diz que deveria responder e continuar fazendo. Então não foi o vereador Napoleão que atrapalhou absolutamente nada. Até porque o requerimento foi aprovado por unanimidade nesta casa. Então todos nós, mais uma vez, tentarão colocar a população contra a Câmara Municipal, contra os membros do Legislativo? Não, não é por aí. Honestamente, não é por aí. Vereador Gabriel, tenho certeza absoluta que Vossa Excelência é homem de briga, uma série de reivindicações para o nosso município, como todos nós, como o vereador Napoleão, a vereadora Virgínia, Vossa Excelência, o vereador Dail, a vereadora Cíntia, o vereador Valadar, o vereador Zé Nilton, o vereador Michel e o vereador Joelson, assim como eu também fiz. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências que num passado bem próximo conseguiram editar uma foto me tirando da reunião que todos estavam. Vossas Excelências estavam e editaram. E eu disse aqui que podem me apagar da foto, mas jamais apagarão a minha história. Da mesma forma que não apagarão a história desta casa. A história desta casa é uma história de luta. Não é uma luta pessoal. Não é nada. O objetivo aqui é o bem-estar da população. Eu vejo a hora, senhores, assim, eu vejo a coisa da seguinte forma: está passando da hora da oposição ser oposição. Não havendo mais vereadores para falar em explicações pessoais, o senhor presidente agradece a presença de todos e marca a próxima sessão para o dia 16, às 18 horas. Obrigado e boa noite.